E os evolucionistas eram profundamente etnocêntricos. O que nos leva ao paradoxo do próprio Taylor. Que é um paradoxo incrível, porque, por um lado, Taylor formula a primeira definição acadêmica de cultura, que inclui todo mundo. Ele diz que cultura é aquele todo complexo que inclui arte, moral, crenças, costumes. Ele dá dignidade à ideia de que todas as populações têm cultura. Mas aí, na hora de aplicar o método, a conta não fecha. Não fecha porque a metodologia deles destruía o conceito que eles mesmos criaram. Para provar a teoria da evolução linear, eles precisavam comparar as sociedades. E como eles faziam isso? Eles pegavam essa cultura, que haviam acabado de definir como um todo interligado, e a desmembravam como se fosse um motor velho. Eles arrancavam as peças do contexto, pegavam um machado de uma tribo no Pacífico e colocavam na mesma prateleira de um machado da América do Sul, ignorando os mitos e as pessoas por trás daquelas ferramentas, apenas para dizer, vejam, ambos usam pedra lascada, logo estão no mesmo degrau da evolução. Perfeito! Eles isolavam fragmentos para construir uma escadaria do desenvolvimento humano, uma linha reta onde todas as culturas obrigatoriamente passariam pelas mesmas fases, da selvageria até culminar, no topo da civilização. Que, por uma coincidência extremamente conveniente, era a própria Europa vitoriana dos pesquisadores. Eles inventaram o jogo, criaram as regras e se deram a medalha de ouro. É o etnocentrismo travestido de ciência. Sem dúvida. Hoje, a gente enxerga essas falhas gritantes, mas é crucial reconhecer que, mesmo com esse viés, eles tiraram o estudo do homem da pura especulação. O problema estrutural foi outro. Ao amarrar a identidade da ciência ao estudo exclusivo dessas chamadas culturas primitivas, eles plantaram uma bomba relógio. O que nos leva à grande crise no meio do século XX. Toda ciência precisa do seu objeto de estudo, né? Mas o que acontece quando a sua matéria-prima simplesmente começa a desaparecer do mapa? É tipo uma empresa perder o único produto que ela vende. Esse foi o colapso existencial da disciplina. O processo colonial revelou sua face mais destrutiva. As sociedades que a antropologia estudava começaram a desaparecer num ritmo alarmante, seja por aculturação forçada ou, tragicamente, por puro genocídio físico. E aqui entra a dor de consciência da academia, porque o pesquisador precisava das estradas coloniais para chegar à tribo intocada. Mas ao chegar lá, trazendo ferramentas e o exército colonial logo atrás, ele próprio funcionava como o catalisador que destruía aquele isolamento. Exato. A antropologia teve que encarar o fato de que frequentemente operava como a sombra do império, e o golpe final veio com o processo de descolonização na África. Quando essas nações conquistaram a independência, elas desenvolveram uma intolerância compreensível a pesquisadores estrangeiros. O antropólogo passou a ser visto como um espião. Nossa, um cenário de desastre. As portas se fecharam e a ciência não tinha mais para onde ir. Para não falir, eles precisavam de um rebranding urgente. As discussões foram frenéticas e o autor Laplantine cita 3 grandes caminhos possíveis que surgiram. A primeira opção sugeria virar um braço da sociologia. A segunda propunha estudar setores da nossa própria sociedade ocidental. Mas a terceira opção é a mais genial, porque ela muda a regra do jogo. Deixar de ser definida por um objeto e passar a ser definida por um método, um olhar. A antropologia seria a dona de uma perspectiva metodológica. Essa foi a virada de chave, muito bem articulada por Lévi-Strauss. Ele provou que o cerne da antropologia nunca foi colecionar arcos e flechas exóticos. O verdadeiro poder da disciplina sempre foi o distanciamento. Estudar de fora. E enquanto a humanidade não for perfeitamente idêntica em todos os cantos do globo, sempre haverá alteridade para ser estudada. Certo. E como isso funcionou na prática? Como se deu a aplicação dessa lente nas chamadas sociedades complexas? Foi o que chamaram de a volta dos trópicos, né? Em vez de cruzar o oceano, os pesquisadores começaram a pegar o ônibus para o centro da cidade. Exatamente isso. A Escola de Chicago, por exemplo, foi pioneira ao aplicar métodos de trabalho de campo para entender migrantes nas cidades. E nos anos 50 e 60, o foco foi para comunidades camponesas. O camponês virou o selvagem de dentro. E trazendo para o Brasil, a antropologia urbana brasileira teve um momento brilhante aí. O material lembra dos estudos do Gilberto Velho na década de 70, que escolheu como campo de pesquisa um edifício de apartamentos em Copacabana. Sim,
E ele tratou aquele complexo habitacional como se fosse uma verdadeira aldeia vertical. Ele mapeou as hierarquias, as facções entre os moradores e o papel do porteiro como guardião da fronteira entre o nós do prédio e o eles da rua. O que exige uma agilidade muito maior, né? Porque numa aldeia pequena a estrutura é visível, mas no meio de Copacabana a complexidade é assustadora. Aqueles conceitos antigos não serviam mais. Por isso, novos conceitos precisaram ser forjados, como a teoria de redes e quase grupos de Clyde Mitchell e Eric Wolff. A metodologia se adaptou para capturar as múltiplas conexões do indivíduo moderno. E claro, a disciplina inevitavelmente precisou se ramificar em 3 grandes áreas clássicas para dar conta de tudo. Que são baseadas no tempo, separando passado e presente, e na matéria, separando biologia e cultura. Certo. Isso. A primeira é a antropologia biológica, que cruza genética e ambiente. Ela tenta responder como o corpo físico se moldou às pressões do planeta. E tem aquele exemplo prático incrível sobre a adaptação na Bolívia. A mais de 4.000 metros de altitude, o corpo de quem vive lá hiperproduz glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. É uma adaptação extragenética em tempo real. Qualquer time de futebol sabe o inferno que é tentar jogar lá sem semanas de aclimatação. Pois é, a biologia pune. E a segunda área é a arqueologia, focada no passado cultural. O arqueólogo estuda grupos onde toda a rede de relações evaporou, restando apenas a cultura material. Ele reconstrói a vida de um povo através de um pedaço de cerâmica ou fundações de uma fogueira. E finalmente chegamos à terceira área, a antropologia social ou cultural. E é interessante que a escola britânica focava mais na sociedade e nas estruturas, enquanto a americana focava na cultura. Por que teve essa diferença sutil? Contexto prático, basicamente. A antropologia britânica clássica estava ligada às necessidades do Império Britânico na África. Para administrar colônias, eles precisavam entender como a sociedade funcionava institucionalmente, os sistemas de parentesco, a política local. Entendi, era para controle. Já a escola americana, com figuras como Franz Boas, via as populações nativo-americanas serem dizimadas. A urgência deles era registrar a cultura, os mitos, as línguas, os valores que estavam desaparecendo. Daí a ênfase na preservação cultural. E essa análise do presente que nos traz de volta ao começo da nossa imersão. Quando a gente entende o método antropológico, realidades chocantes ganham uma lógica. Pensemos no costume indígena do Cuvade. Esse é um exemplo perfeito. Para um olhar ocidental, é muito louco. A mulher engravida, entra em trabalho de parto, mas é o homem que se recolhe à rede, cumpre tabus alimentares e repousa, enquanto a mulher muitas vezes retoma as atividades. A biologia diz que a mulher pare, mas o homem age como convalescente. Se julgarmos com etnocentrismo, chamaremos de preguiça. Mas a antropologia revela a lógica. Nessas culturas, a paternidade não é só genética, é um pacto social. O homem que se submete às privações do Cuvade está anunciando publicamente que assume a coautoria daquela vida. Faz absoluto sentido no universo simbólico deles. O que destrói a ilusão do natural. Mostra que dormir em camas ou escovar os dentes não é mais ou menos natural que qualquer outro hábito. O natural é, na verdade, uma elaborada invenção humana que a gente esquece que inventou. O que sela a definição magistral da disciplina, segundo a síntese do Siqueira. A antropologia busca uma explicação totalizadora do ser humano, integrando biologia e cultura, através desse desvio constante pelo outro. E essa jornada nos deixa com um legado valioso. O antropólogo Marshall Sahlins resumiu bem ao afirmar que o ser humano organiza o mundo a partir de esquemas simbólicos, mas esses esquemas jamais são os únicos possíveis. A recompensa é dominar essa superabilidade do descentramento. É o antídoto definitivo contra o etnocentrismo. Isso deixa uma provocação final fascinante para a gente pensar. Se a história da antropologia nos mostra que até nosso senso do que é natural é construído, quantas das nossas certezas e ansiedades diárias modernas são apenas regras de uma cultura específica? A grande maioria delas, com certeza. Se aplicarmos esse método de observar de fora, nas nossas angústias na vida corporativa, no status, no sucesso, talvez a gente descubra que muitas dessas pressões não são leis irrevogáveis da natureza, são apenas um costume tribal disfarçado de lei universal. E perceber que as regras foram criadas por nós é o primeiro passo para perceber que elas podem ser reescritas.
Fica o convite para aplicarmos esse olhar antropológico na nossa própria rotina, nas nossas próprias tribos urbanas. É isso, um mergulho essencial para ver além do óbvio. Muito obrigada a quem nos acompanhou nessa análise profunda e até à próxima exploração.